Vamos falar do Palmeiras agora, mas englobando, de certa forma, esses dois grandes times também do futebol brasileiro. Quem tem mais motivos para se empolgar? Até aqui e pelas perspectivas. Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras. Palmeiras. Assim? Ué, é o único time da Série A que jogou 4 vezes no Campeonato Estadual e ganhou os 4 jogos. Ganhou sobrando, mesmo quando não jogou bem, que foi o caso do jogo contra o Red Bull. E pela perspectiva toda, quer dizer, há motivo para empolgar pelo que tem feito e há motivo para se empolgar ainda mais pela perspectiva, pelo que você pode apostar que esse time vai ser capaz de fazer. E se de fato o Felipe Melo tiver posto na cabeça que ele só tem que jogar futebol, tá jogando muito. Pois é, muito. Fôssemos adeptos ao punitismo, isso, já tinha não teríamos mandado o Felipe embora. Melo mais no Palmeiras. Jogador de futebol bom, merece ser olhado com atenção. O cara é bom. Bom, pra caramba. Bom, Nada joga ele começa a demais. fazer paralelos que ele... Mas o Felipe são casos diferentes. Felipe Melo é um... Não, que você está fazendo, você tá fazendo referência... O Felipe Melo não teria ao... cometido um ato gravíssimo de Nossa, insubordinação. batendo técnico que não sei o quê. Aqui ao vivo, falando. Claro. Mas, assim, acho que o Palmeiras... E não disse que o tweet não era dele, não disse que a gravação não era dele, que a voz não era dele no final. Eu acho que o Palmeiras... Assumiu a aí. direção do Palmeiras, desde o início daquele episódio, acho que mostrou entre o treinador e o jogador não ter uma preferência, uma convicção. E, sim, acatou a ordem do treinador de afastá-lo, mas não o rifou. E agora, com outro treinador, ele pode, enfim, tá em forma, né? Se apresentou super bem, tá jogando direito. Pode ser muito importante para o Palmeiras nessa temporada. E estou totalmente de acordo com o Juca. O Palmeiras tem uma riqueza de opções no elenco que faz com que, assim, essa questão do 100% não seja nenhuma surpresa. O Palmeiras, a partir do momento que perder pontos, vai ser uma notícia. Sem dúvida. Perder pontos, não é nem perder jogo. Nesse campeonato. Tem o Santos no fim de semana. Então, Esse é um jogo... Esse jogo bom, hein? Primeiro jogo do Lucas Lima contra o Santos. É capaz talvez do o Gabigol estrear. mais pela rivalidade recente e tal do que propriamente pelo estágio dos dois times. De novo, só para a gente não começar a parecer que a gente já engoliu e que vamos nos conformar. Não é possível que esse jogo seja com torcida única, como não foi possível sábado. Que graça tem? Quer dizer, o São Paulo faz o gol, não tem para onde correr. O Corinthians faz o gol, está entre os corintianos. Em relação a Lucas Lima e torcida do Santos, você não vai ter nenhum aperitivo do que seria se o jogo fosse na Vila Belmiro. Embora a gente já saiba o que vai ser quando ele for para a Vila Belmiro, mas é verdade, claro. É um ingrediente a menos, né? Mas acho que talvez seja o túmulo, o túmbalo do futebol. Túmbalo do futebol. Não só aqui, agora está se estendendo a outros estados. Mas acho assim, eu vejo o Palmeiras numa situação bem superior à dos adversários paulistas e também, agora que a questão do Palmeiras, a comparação é com os outros times que investiram, que se prepararam para ganhar grandes coisas essa temporada, não é só com os paulistas, né? É com o Flamengo, é com o Cruzeiro, é com o Grêmio. Eu também vejo o Palmeiras bem acima em termos de elenco. Bem acima, com sobras. Não quer dizer que vai ganhar tudo, mas tem um elenco bem acima dos demais. Acho que sim, em relação ao que a gente viu até agora, de fato, até porque as boas notícias que vêm do Flamengo, a empolgação, se é que dá para chamar de empolgação já, do torcedor rubro-negro, tem muito mais a ver com o que os garotos fizeram do que com o time principal jogou. Na verdade, no caso do Palmeiras, a gente está falando, né, e foi uma escolha do Roger, de colocar o time principal desde o começo para ganhar entrosamento. Coisa que o Flamengo não poderia fazer, né, porque as férias foram mais longas. Exatamente. O Flamengo tinha que entrar com os meninos estão entrando muito bem, acho que estão mostrando que podem ser opção. No caso do Palmeiras, o Roger optou por colocar o time principal, acho que sabendo da importância de entrosar e de achar logo o time, porque ele viu
o que aconteceu, por exemplo, com o Eduardo Batista na temporada passada. Então ele fez essa escolha. Realmente acho que os jogos têm sido bons para o que você pode esperar nesse momento da temporada, né? Com um começo de trabalho ainda. Acho que o time vem jogando bem, ele já vem testando algumas alternativas durante os jogos. Acho que até os primeiros reservas, as opções de mudança já estão ficando muito claras nesse começo. Claro que ainda tem coisa para acontecer, né? O Moisés entrou pela primeira vez nesse último jogo e é um cara essencial, importantíssimo para o Palmeiras. O Scarpa nem está à disposição ainda. O Tietê foi titular nos jogos que o Palmeiras tem feito até agora em 2018 e ontem foi elogiado taticamente pelo Roger, né? Pelo que vem cumprindo. Você acha que o Moisés pode, de repente, tomar a posição do Tietê? Acho... Cumprir taticamente o que o Tietê cumpre, mas com mais qualidade técnica? Eu acho que é indiscutível que o Moisés tem mais qualidade técnica do que o Tietê, mas são características muito diferentes. E até olhando para as qualidades do Felipe Melo, porque esse lançamento que a gente viu do Felipe Melo para o Dudu não foi o primeiro da temporada, ele tem uma qualidade na bola longa que a gente já viu, inclusive, na temporada passada, quando ele, acho que foi bem aquém do que se esperava. Então, ele é um cara que tem muito essa qualidade. A carreira toda, né? Seleção brasileira, toda, inclusive. Acho que na Inter uma menos, visão mas de na jogo Juventus, na absurda. Argentina, na Turquia. Então, acho que é um cara que tem essa qualidade, tem uma visão de jogo muito grande, algo que o Moisés também tem. Né? E o Tietê tem um dinamismo ali. Isso aí, essa é a diferença. Que o Moisés não tem, que o Felipe Melo não tem. Então, acho que isso conta muito, né, para que o Roger acabe optando ou escolhendo talvez um ou outro, né? Por mais que o Felipe Melo seja o mais marcador, né? O cara que joga, quando o Palmeiras joga no 4-1-4-1, o volante é o Felipe Melo. Acho que, na verdade, o Felipe Melo... Né? Embora o Moisés seja um meia, o Felipe Melo o primeiro volante, eles têm características mais parecidas do que a do Tietê, que é um cara mais elétrico, mais dinâmico, que corre demais, que se movimenta demais, vai para todos os lados do campo. Mas acho que aquela história, pode depender do adversário, ele tem muitas opções boas, está sabendo usar essas opções e acho que está já dando a entender até quais são as possibilidades que ele tem para além do seu time principal, ainda sem contar com o Scarpa. Acho que até... quando o Scarpa entrar, porque o Scarpa é, sobretudo, um jogador dinâmico. É o que o Jean falou, eu acho que você tem que pensar na composição do time todo. Com o Scarpa, talvez em algumas partidas seja possível escalar Felipe Melo, Moisés e o trio de meias dinâmico que o Palmeiras tem, porque, convenhamos, é até crueldade com os adversários. Gustavo Scarpa, Lucas Lima e Dudu. O que você não tem, o que não falta é dinamismo, né? Isso. São jogadores ágeis, técnicos, rápidos. E aí talvez você possa jogar com dois volantes mais lentos, passadores. Mas aí, assim, não seria jogo contra o Santos, não seria jogo contra o Corinthians, não seria jogo contra o São Paulo, não seria jogo da Libertadores. Seria outro tipo de jogo. E a gente não está falando do William, né? O William também é um jogador dinâmico e importante. E é um jogador especial. Sim. Eu acho o William um jogador especial. Então, nós estamos... Vai vendo a... Eu te juro, hoje eu tenho dificuldade... Eu escrevi isso no blog. Que time pode tirar ponto do Palmeiras? Isso que o Juca, Arnaldo disse, porque não é ganhar do Palmeiras, não é alguém que seja capaz de empatar com o Palmeiras. Às vezes eu faço um exercício quando eu vejo times... de muito potencial, tudo. O que pode estragar esse time? Eu faço o jogo contrário. Tá bom, sim. A guerra de vaidades. Quer dizer, a administração do vestiário do Palmeiras é o grande desafio do Roger. Constante, né? Convencer 30 caras bons de bola que, tem lugar para todo mundo, vou usar todo mundo, porque são 5 campeonatos, queremos ganhar os 5. Então, calma. E ele está mostrando, eu acho que falamos disso aqui sexta-feira, né? Na escolha do Jailson, que ele é capaz de fazer isso, evidentemente... E de dar as opiniões dele. Exato. Evidentemente, porque também é mais fácil. O Praz jamais lhe causará problema, por uma questão de caráter. E o Everton está chegando agora, vai ficar feliz. Ele não podia pôr o Everton de titular. Para mim, isso é... Não tem nem dúvida. Agora, não é possível, né? Com os jogadores hoje com um nível intelectual mais elevado, com o nível de informação que eles têm, com o acompanhamento que eles fazem nos campeonatos na Europa, né? Que o Guerra não entende que ele está no banco para quem,
que o Keno, se bem que entre o Keno e o Borja, eu não tenho a menor dúvida em quem eu escalo no meu ataque. Não preciso. Não preciso ter. O Palmeiras hoje tem jogadores que podem fazer com que o Palmeiras, inclusive, prescinda do centroavante de referência. Sim. E ainda tem... E não será a primeira vez na história do Palmeiras. E tem no elenco. O Leivinha não era exatamente um centroavante, né? E lá atrás o Palmeiras foi campeão sem o centroavante com o Leivinha matando a pau, né? Não? Mas que eu acho que na questão do Borja tem uma questão ali de mercado também, quer dizer, é um cara de quem você não pode desistir. Já sim. Até porque jogando num time como esse, jogando num time que a gente não sabe se vai ter na linha de meias Scarpa, Lucas Lima e Dudu, o centroavante, seja ele quem for, ele tem condição de fazer muitos gols. Ele vai receber bola em condição, ele vai poder... Acho que o Borja tem mostrado um dinamismo, um empenho, uma dedicação que já não mostrou na temporada passada. Não é um craque, pelo contrário, a gente vê, né? Mas me impressiona, eu achei que era. Isso surpreende mesmo. Que era. Mas eu acho que esse ano talvez ele não precise ser um craque para o cara vingar. É isso. E vou te dizer mais uma coisa. Assisti um Brasil e Colômbia aqui em Itaquera, nas Olimpíadas, o tempo todo com medo dele. E ele enxubiçou, e ele fez, ele aconteceu, e ele provocou, ele quase conseguiu que o Neymar fosse expulso. Então esse cara é um baita de um jogador. Não sei como que é complicado. Mas eu acho que esse ano ele vai jogar mais. Eu acho que um problema que o Palmeiras pode ter... Tem um fã do esporte aqui, José Gerbovic, dizendo o seguinte, que ele tem a informação de que o Palmeiras propôs a troca do Borja pelo Casim e o Corinthians não aceitou. Moleque. Eu acho que um problema que o Palmeiras pode ter, e aí vai um recado até para o torcedor, a gente não tem que ficar educando o torcedor, mas é isso, essa situação do Roger na administração do elenco. Eu confio no Roger. Eu também. Sei que ele tem capacidade, mas se o torcedor começar demais a cobrar, boa parte da imprensa engole e o Caldeirão, que era para estar lá embaixo, o Caldeirão fica... não faz nenhum sentido ter Caldeirão, né? O Palmeiras tem, ele é o único clube do Brasil. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro está empolgado e faz sentido estar empolgado. O time é muito bom. Teve problemas no jogo com a Caldense, era o segundo jogo do mundo. Sim, vai ter. Não esquece isso. 7 jogos. Passa batido isso aí. É difícil ganhar o Campeonato Mineiro invicto, inclusive. O Cruzeiro já ganhou, mas é difícil. Do Flamengo faz sentido, mas Cruzeiro e Flamengo ainda têm problemas. O Palmeiras resolve os seus problemas de elenco lá dentro. Sim. Mas vai ter que contratar zagueiro. Pra quê? Porque perdeu o Mina. Luan, Juninho, Antônio Carlos, Dracena. Quer brincar? Felipe Melo, recua. Thiago, você pode fazer. Ainda tem o Thiago, né? Então, mas isso é algo que não foi testado ainda. Acho que assim, a zaga... Não estou falando... Eu estou plenamente de acordo com você em relação a contratações, porque também virou uma loucura, né? Acho que no Palmeiras, no Flamengo, os torcedores acabaram com aquela coisa que, assim... Contrata. Daqui a pouco os caras estão com 50 jogadores no elenco. Mas, de fato, essa defesa ainda não foi testada, né? Num campeonato estadual contra esses adversários, a defesa ainda não foi testada. Existe uma dúvida, né? Porque o Palmeiras tem 2 laterais que, imagina se vão ser os titulares, que avançam demais. O Marcos Rocha de um lado, o Diogo Barbosa do outro. Acho que o Roger até surpreendeu na escolha da sua dupla de zaga, mas é uma das coisas, por exemplo, que ainda não foi testada. Por mais que o Palmeiras esteja jogando bem no começo da temporada. Agora não vai ser. Não vai ser agora, mas em algum momento vai. Então, sim, mais pra frente. Acho que assim, existem muitas dúvidas sobre todo mundo ainda, por mais que o Palmeiras tenha realmente um elenco muito forte. Claro. Mas eu acho que assim, também é difícil você pensar de 1 a 11 numa seleção, né? Mesmo eu estava aqui você falando e eu pensando no Palmeiras da época da Parmalat, que é a prova mais recente de um time que se sobressaiu. Sim. Em relação aos outros, de maneira inquestionável. Eu acho que o time de 96... Mas tinha qualquer... mesmo time de 96. O Sandro Blum era o zagueiro daquele time, não era? De 96 era. O Sandro Blum, tinha o Sandro Blum titular na zaga. De 93, 94, ali... Tudo bem. Kleber e Antônio Carlos, tudo bem. Mas em determinado momento jogava o Alexandre Rosa, às vezes o Tonhão jogava. Sim, no elenco... Não chegaram a ser titulares, né? Até pela presença dos dois. Você tem razão. Acho que em relação a esses timaços que o Palmeiras tem... O Cláudio era o titular da lateral direita do Palmeiras em 93. Era o Cláudio. O único ponto... O Sérgio foi o goleiro. Em 96 era o Cafu, mas em 93 era o Cláudio. Né? Então, assim, é difícil você imaginar. De 1 a 11... isso, todo mundo... O que eu acho que difere esse Palmeiras desses
grandes times da Parmalat fizeram história, menos a quantidade de jogadores acima da média, porque acho que os outros Palmeiras tiveram. E é uma outra época, né? Vou colocar aí Edilson, Edmundo, Rincon, Evair, Djalminha, Luizão, Miller, não dá, Rivaldo, não é o caso. Agora, a quantidade de jogadores do mesmo nível, reservas, é maior do que... Todos os times da Parmalat tinham grandes times e os times os reservas tinha eram um ou dois grandes outro reservas no mesmo Exatamente. nível, mas Interessante essa associação, né? Com jogadores mais pesados do que os do atual Palmeiras. Os tempos mudaram, né? O futebol brasileiro hoje. Agora, só para enfatizar o teu argumento, você pega aquela que é considerada a melhor seleção de futebol de todos os tempos pela FIFA, a seleção de 70, não é a minha, mas é a da FIFA. O goleiro era o Félix, o zagueiro central era o Brito, o Piazza era um baita jogador, mas não era zagueiro, né? E o lateral esquerdo era o Everaldo. Pois é. Quer dizer, Aí 4 você faz- jogadores médios. E outros tantos monstruosos. Aí tinha Carlos Alberto Torres, tinha Rivelino, tinha Pelé, tinha Tostão, tinha Jair, tinha Gerson, tinha Clodoaldo Sá de macho. Pra gente pegar a Dutra, São Paulo pro Rio. Aliás, eu peguei recentemente, no período de folguinha, eu peguei com facilidade para ir, mas foi difícil voltar. Viu? Mas é muito caminhão, né? Muito Tem que caminhão. pegar- Nossa, a volta foi tem que pegar terrível. Ayrton Senna. 7 horas. Tem que ter. 7 horas.